pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nesta aula vamos falar um pouquinho sobre origem da vida. Esse conteúdo está dentro de evolução também, fala um pouquinho das teorias de origem da vida, dentro do conteúdo de biologia, na área de ciências da natureza, tá bom? Mas antes de começar, como de praxe, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. É claro, se puder, compartilhe os nossos vídeos, porque assim ajuda a gente a continuar produzindo cada vez mais vídeos. Se você gostou, lá no final não esqueça de dar o seu joinha maneiro, para que a gente possa continuar divulgando cada vez mais o canal, tá bom? E é claro, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre origem da vida, né? O que todo mundo conhece é a primeira grande teoria de origem da vida, o que muitos acreditam, né? Que é o criacionismo. Não estou aqui falando sobre religião, e sim estamos falando sobre ciência, certo? Então, o criacionismo, ele é uma teoria de origem da vida, onde um ser supremo existe e foi ele quem criou tudo que existe, e ainda mais a vida. Então, esse foi a primeira grande teoria que existiu. A partir daí, alguns cientistas, ao longo do tempo, foram estudando e se perguntando: da onde veio a vida que a gente conhece hoje? Como que começou essa vida? Depois do criacionismo, a gente teve uma grande teoria que foi chamada de abiogênese. Na abiogênese, acreditava-se que um ser era possível existir a partir de uma matéria não viva. Então, por exemplo, eu tinha um pedaço de madeira e daquela madeira poderia surgir uma vida. Então, seria uma vida a partir de um ser, de um objeto, de algo não vivo. É claro que essa teoria ela foi aceita durante muito tempo, né? Só que é claro que os cientistas começaram a pesquisar, e o primeiro grande cientista que pesquisou sobre isso foi o Redd. Redd fez um experimento que envolvia uma carne, onde ele colocava em 2 frascos o mesmo pedaço de carne. Um ele deixava tampado e o outro ele deixava destampado. Então, nessa teoria, ela acabou derrubando a abiogênese para criar uma teoria chamada de biogênese, que significa que todo ser vivo ele tem que pré-existir de um outro ser com vida, tá? Então, o Redd estudou isso na época com o que ele tinha. Então, esse experimento ele testou e falou que só podia existir vida, que seria a mosca, no frasco que estava aberto, porque teve outra mosca que foi lá, pousou, colocou seus ovos e daí nasceu então as larvas para depois nascer a mosca. E naquele frasco que estava fechado, nada aconteceu. Na época não se tinha muito recurso para esse tipo de estudo. Então essa foi a contribuição de Redd. Mas nós temos um outro cientista que fez um experimento, o mesmo experimento do Redd, só que ele usou um ambiente mais controlado, tá? Que é o nosso querido Pasteur. Pasteur, ele fez o mesmo experimento, só que ele fez com uns instrumentos que tinha na época, controlado para que não houvesse nenhum tipo de interferência do ar. Então, com isso, ele conseguiu definitivamente quebrar
a teoria da biogênese, então a biogênese ficou sendo a teoria mais aceita na época. Nós temos também uma teoria que é uma das teorias que são bem aceitas hoje em dia também, que é a teoria chamada panspermia. A panspermia diz que a vida ela começou através de meteoros. Então foram alguns meteoros que caíram na Terra e aí esses meteoros acabaram, de acordo com as fusões, gerando então um indivíduo. Claro que um indivíduo super primitivo, como as bactérias, por exemplo. Mas nós temos outra teoria que hoje, atualmente, a mais aceita é essa, que nós chamamos da teoria de Opain-Haldane, porque foram eles que fizeram essa teoria, né? Eles que estudaram, e aí eu vou explicar para vocês como é que funciona essa teoria. Essa teoria, ela está relacionada com compostos químicos, tá? Então, eles entenderam o seguinte, tá? Que lá no começo existiam, então, compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, eles foram capazes de se juntar, reagir e gerar outros que foram gerando então os indivíduos primitivos, como as bactérias. Esses compostos orgânicos são amônia, metano, que daí que viria então o carbono, né? Hidrogênio, e vapor de água. Esses compostos, então, eles teriam gerado os organismos primitivos que hoje nós conhecemos. E aí, a partir da evolução, esses organismos foram crescendo e se modificando em outros organismos, certo? É claro que a gente tem que lembrar que a teoria de origem da vida são teorias. Os estudiosos, então, cientistas, vão lá e estudam, mas não tem como ser comprovado nenhuma delas, né? A única coisa que a gente realmente sabe é que um ser vivo não nasce de uma matéria sem vida, né? Isso é certeza. Agora, como que surgiu as outras vidas? Daí fica a incógnita, né? Então, a gente estuda as teorias que existem e acredita que uma delas deve ser a verdadeira, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Por hoje é só e até a próxima!